Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, dia 20 de junho de 2022, segunda-feira, às 19h40, para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. E hoje recebemos a Rosângela Figueiredo, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, aí na Taquara, Jacarepaguá. E hoje a Rosângela vai conversar conosco sobre o tema do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o livro, deixa eu pegar o livro aqui, ó, Religião dos Espíritos, eu gosto sempre de mostrar o livro, né? Porque se alguém tiver interesse em comprar, é só ver a capinha aqui, Religião dos Espíritos. E o tema que será estudado hoje será o tema que tem por título Sobras. Então, um tema bastante interessante. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite, nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo vai ser desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E nós abrimos aqui nessa lição, Ânimo Forte. E ele fala assim: por que andar de cabeça baixa, tristonho? Sacode a poeira que te impede de ver mais longe e espanta as trevas que te sufocam o espírito. Como empregas a tua força? O que fazes dela? Acredita que a tua força é como as águas de um rio, se bem canalizadas, irrigam amplas áreas, mas se deixadas ao calor, aos detritos e aos espaços abertos, vêm a secar e deixam de produzir benefícios. Não deixes cair o teu ânimo. Deus, que te vela e sustenta, quer te ver de cabeça alta, alegre e com os passos firmes. A árvore forte, mesmo sujeita a tempestades, continua produzindo os seus frutos. Então, estamos aqui reunidos, Pai, pela sua palavra, pela sua bênção, pelo seu amparo a todos nós. Agradecemos estarmos juntos aqui para mais uma vez o Evangelho de Jesus se fazer presente em nossos corações. E como essa pequena lição nos trouxe a grandiosa abertura de saber que precisamos ter ânimo, precisamos ser fortes, precisamos desse seu amparo, dessa sua luz, desse seu incentivo e esperança, para continuarmos a andar com passos firmes, com passos amparados pela sua bênção, pela sua paz. Que Jesus abençoe a nossa amiga Rosângela, que ela possa trazer para nós fruto dos seus estudos, das suas reflexões, que nós possamos sair desse estudo abençoados pela sua palavra, que possam trazer para nós nossas novas ferramentas para nós utilizarmos na nossa caminhada. Que Jesus abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Rosângela, você tem até 8h30, tá? Para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. Tá, ok, então. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Falar sobre esse tema, sobras, né? Que é a questão 715, necessário e supérfluo, do Livro dos Espíritos. Aí eu me lembrei de um estudo que eu fiz com um grupinho ontem, de Educação dos Sentimentos, e de um livro do Jason Camargo, Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes. E tem um item lá que a gente está estudando e que ele fala assim: eu preciso disso mesmo? E foi muito legal a reflexão ontem, porque às vezes a gente vai obtendo as coisas assim, vamos dizer, atabalhadamente, e a gente não para pensar assim: será que eu preciso mesmo disso?
né? Então, quando a gente vai ler, que a gente vai ver aqui o que Emmanuel traz para nós, estudando essa questão sobre sobras, né? Faz exatamente isso, nos remete a isso. Será que eu preciso mesmo disso? Porque se a gente parasse realmente para refletir sobre essa questão, nós não teríamos tantas coisas que acabam sendo supérfluas, né? A questão a questão a ser estudada é 715, num capítulo necessário e supérfluo. Então, só vou ler, só para contextualizar, a 715, o Kardec pergunta aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Por isso que eu falei, né? Será que eu preciso mesmo disso? É a mesma coisa que está falando. Será que isso é importante que eu vou adquirir? Né? Porque eu me lembro que eu tenho uma amiga, né, irmã de uma amiga em Teresópolis, toda vez que tinha o Black Friday nos mercados, ela ia. E aí a irmã dela estava me contando que uma vez ela pegou um sabão em pó dela, alguma coisa assim, e aí ela foi ver a data da fabricação, não sei o que foi, eu só sei que foi uma validade qualquer lá. O sabão em pó já tinha até vencido. E ela comprou mais sabão em pó. Ela cheia de sabão em pó, muito sabão em pó. Porque ela falou assim: não, vai que eu preciso, vai que. Né? E geralmente a gente faz isso, né? Vai que eu preciso, aí eu compro uma coisa. Eu falo porque eu era, não, ainda sou nessa, né? Eu vejo uma camiseta bonita de verão, uma roupa bacaninha. Aí, exemplo, uma camiseta. Aí tem várias cores. Aí eu vou e compro das várias cores. Vai que um dia eu quero sair de verde, vai que um dia eu quero sair de amarelo, vai que um dia de azul, vermelho, roxo, qualquer coisa assim. Né? É o mesmo, por exemplo, né? Com todo respeito, mas tem pessoas que às vezes têm 3.000 pares de sapato. E muitas vezes, quando vai sair, fala assim: eu não tenho sapato para sair. E eu sei como é que é, porque eu não tinha 3.000 pares de sapato, mas tinha um bom número de pares de sapato e nunca tinha um sapato ideal para sair, né? Então, e os espíritos vão responder a Kardec o seguinte: como a gente conhece o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. E é verdade, né? A gente, às vezes, estoura um cartão ou compra uma coisa que não teria necessidade, mas que a gente sempre bota assim: mas vai que eu preciso mais na frente, de repente eu preciso disso, preciso daquilo. E aí a gente acaba ficando como que presa a essa situação. E é o que Emmanuel vai nos trazer aqui quando ele vem nos fazer essa reflexão sobre sobras, né? A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue sejam os recursos do Criador dividido justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol, né? Então, dependendo de situações, quando há sobras, é porque você fez demais alguma coisa, né? E isso a gente ainda é muito nosso mesmo, né? Por exemplo, aniversário do Guanabara. Você não está precisando de nada, mas a gente vai lá porque quando chega lá a gente acha que está precisando de alguma coisa. Né? Eu acho tão interessante que uma vez uma pessoa falou assim: olha, toma cuidado quando tiver essas promoções de iogurte, porque uma vez eu fui comprar um iogurte, eu comprei 2 bandejas grandes, quando eu olhei ia vencer no outro dia. Quer dizer, olha aí, já pensou você passar 2 dias tomando iogurte? Gente, ia ser um caos, né? Mas são detalhes que às vezes a gente... Desculpa, esqueci de desligar aqui. São detalhes que, às vezes, a gente não presta atenção nisso.
né? A gente precisa prestar atenção, a gente precisa realmente cuidar e ver o que é essa questão dessa sobra, né? Essas sobras que acontecem, né? Aí ele continua dizendo: é assim que o leite, a desperdiçar-se na mesa, é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. E é verdade, né? Às vezes eu quero acumular tanto, né, que chega a sobrar e às vezes fica poída e eu jogo fora, né? É quando a gente vê, é isso que eu estava falando em relação quando tem essas promoções, esses Black Friday da vida, essas coisas todas, quer dizer, então, e a gente percebe que se nós não tivermos essa consciência de que o outro também precisa. Sabe assim, quando sai a notícia, vai faltar o arroz, aí todo mundo corre para o mercado, faz estoque de arroz, e aí você não para pensar assim, e aquele que não pôde comprar? E quantas vezes o arroz começa a dar aqueles bichinhos? Eu, particularmente, já joguei até pacotezinho de arroz fora. Por quê? Eu entrava nessa. Se preciso. Não tenho aquela coisa, aquela consciência de que, olha, compra aquilo que é necessário, que você vai usar. Mas aí eu tenho que voltar muitas vezes no mercado. Mas aí vai que, se eu não levar desse, todo mundo vem aqui. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Né? Mas aquele tal negócio, a gente precisa ter exatamente essa consciência, né, de que de obtermos aquilo que vai ser necessário, né? Aquilo que eu vou utilizar, aquilo que eu vou gastar, aquilo que eu vou realmente precisar, não é? E é o que ele está dizendo. Quando ele diz aqui que é o leite que desperdiça-se na mesa, é a migalha de alimento que sonegas à criancinha. E né? Às vezes como como eu estava falando anteriormente, eu não paro para pensar assim, puxa vida, se eu levar isso, vai faltar para alguém, né? Mas tem um ditado que todo mundo acha que é bacana, todo mundo assim, não, né? Algumas pessoas. Mas a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. É por isso que estamos, infelizmente, em termos de humanidade, passando as dificuldades que estamos passando. Tem coisas na mesa de pessoas sobrando e tem coisas na mesa de pessoas faltando. Onde é que está esse equilíbrio? Como é que eu faço esse equilíbrio? Né? A gente tem que começar a refletir o seguinte: eu tenho que começar a trabalhar essa questão do equilíbrio. Né? Porque está muito barato, eu vou comprar, mas você vai consumir? Não, não vou. Já aconteceu comigo. Eu falo que eu sou péssima para fazer compras. Eu vou comprar alface. Eu gosto de alface crespa e alface americana. Vai estragar as duas, porque eu não vou comer alface todo dia. Só para quê? Para olhar e falar, eu tenho 2 tipos de alface. Não. Né? E a alface é uma coisa muito pequena, mas isso a gente leva até para o nosso dia a dia mesmo. Aquilo que eu falei, que tem esse texto lá no livro do Caminho das Virtudes, quando ele faz essa pergunta, será que eu vou precisar disso mesmo? Isso é necessário mesmo? É mesmo necessário? Né? E isso, essa pergunta que ele faz, né, não é aquela pergunta somente em cima de coisas, de dificuldades, ou em cima de situações financeiras. Né? No caminhar, no caminho da nossa própria vida. E é o que ele está dizendo aqui, né? Quando ele fala, por isso mesmo pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina.
é pelo supérfluo acumulado em vão, né? Quantas e quantas vezes a gente se pega tendo essa atitude de ter o supérfluo, né? Se a gente pudesse medir, né? Falar assim, não, isso aqui é o que eu vou precisar, ponto. Então, fazer a continha que, infelizmente, eu não faço. Eu já vi até que tem no Face a pessoa fazendo lá as contas, né? O que eu vou... eu vou pagar a conta de luz, a conta de água, eu vou comprar não sei o que no mercado, tal, e ficar naquilo ali, né? Dentro daquela realidade que nós estamos vivendo. Eu me lembro que, quando eu estava na ativa, eu tinha colegas que eles, quando compravam carros deles, né, com 6 meses, eles já queriam trocar de carro. E eu ficava assim, eu falava, mas, gente, mas o carro está novo. Ah, não, saiu o mais moderno, com câmbio, não sei o quê, com o navegador, não sei como. Quer dizer, então, às vezes, o carro tinha alguém dava um amassadinho, já não prestava mais o carro. Então, a gente viver naquela questão do supérfluo mesmo. Está dando para andar? Eu me desfiz dele quando eu vim aqui para o Rio. Era de 2009, o Celtinha. Estava todo lascadinho, mas estava bom que estava danado. Quebrava o meu galho, né? Resolvia o meu galho. Então, mas eu já fui de pensar assim, já. Nossa, para mim, carro tinha que ser carro. Às vezes eu falava assim, carro velho, ele sempre para em ladeira e embaixo de semáforo. Nunca, aí eu sempre ficava assim, toda vez é isso. Escangalha, às vezes, no sinal de trânsito, aí fica todo mundo buzinando, aquela coisa toda, né? Então, eu achava assim, não, tem que ser um carro novo, sempre novo. Bem, na política, na questão econômica que estamos vivendo, em termos de mundo, não vamos botar só em termos do Brasil, não está dando. É IPVA que é caro, é seguro do carro, é não sei o quê, é a gasolina, é isso. O que eu fiz? Eu falei, vou vender o carro. Melhor coisa, ando de Uber. Quando não, desço aqui de casa, vou a pé na Taquara, alguma coisa assim, né? Então, você acaba tendo que realmente se adaptar à realidade da vida. Às vezes, eu pensava assim, eu não me vejo sem estar com um carro. Hoje, eu não me vejo com carro. Às vezes, eu penso assim, puxa, se eu fosse mais nova um pouco, eu arriscaria até uma scooter, né? Alguma coisa assim. Mas não dá, né? Primeiro que ela também está cara, e segundo, também o meu equilíbrio não é tão bom para andar de scooter, de moto ou de alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente vai se adaptando, vai criando alguma coisa assim, né? E ele continua. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Quer dizer, que muitas vezes eu tenho tanta coisa, mas eu nunca tenho, assim, que eu acho que para dividir com o outro, né? E, infelizmente, às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Aqui eu tenho mais essa coisa de ter pessoas pedindo do que tinha em Teresópolis, que ali na minha rua, quase quem conheceu, não tinha movimento nenhum, né? Então, aqui tem sempre alguém pedindo, você vai para o centro da cidade, alguém está pedindo para comprar um leite, para comprar uma coisa, para comprar outra, e vai, porque está muito difícil para muita gente, né? Então, o que ele diz aqui, formações miasmáticas. E aí a gente vai confirmar isso, né, Jorge, quando a gente vai para as reuniões mediúnicas, aqueles espíritos que vêm, que eles querem os bens deles. Mas eu tinha meu ouro, eu tinha minha prata, eu tinha todas aquelas coisas todas, né? E aí, para você tentar conversar e dizer para aquele irmão que ele não precisa mais daquilo. Ele não entende. Muitos desencarnam,
morrem e ainda estão presos ao ouro, à prata, à prataria, à posição social, a fazendas. Eu me lembro que há muitos anos mesmo, quando eu morei acho que foi em Ponta Porã, uma pessoa, conversando com alguém lá, e era o governador do estado, nem me lembro o nome dele mais, e uma pessoa falou para mim assim, sabe quantas fazendas ele tem? Eu falei, não tem. Ele tem 30 fazendas. Eu falei, gente, nossa, não era o Leôncio de Pantanal, mas tinha fazenda. Né? Eu fico assim, vou viajar lá, ver as minhas fazendas. E tinha. E uma vez eu fui fazer um trabalho numa cidade, fronteira com o Paraguai, acho que é Coronel Sapucaia, não me lembro mais qual é o nome da cidade, né? Eu sei que nós fomos fazer, e quando eu passei, a gente passando nas estradas de barro, isso uns 20 e tantos anos atrás, né? Estava lá escrito, latifúndio Nossa Senhora Aparecida. O proprietário, ele sabia que ele tinha um latifúndio, tanto ele sabia que ele botou o nome de latifúndio, não era fazenda. Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Não, latifúndio. Olha que coisa, numa estrada que devia passar um ou outro só. É muito. A estrada horrível. Até hoje eu me lembro. Ela poeira, eu nunca comi tanta poeira como lá no Mato Grosso do Sul, porque na época que eu cheguei, muitas daquelas cidadezinhas, Arão Moreira, Coronel Sapucaia, Quaraí e outras cidades, não tinha estrada. A estrada era de barro. Então, era poeira, muita poeira mesmo. Então, ele sabia que tinha. E quantas pessoas? E a gente vê, né, que ainda tem isso. Tanto que a gente vê a novela. Não, tem fazenda em Minas, tem fazenda não sei aonde, tem carro, tem isso, tem aquilo, e vai por aí afora. Né? A gente acompanha e muitas vezes a gente pensa que é mais coisa de novela, mas tem a realidade. E tinha, nesse mesmo lugar, tinha uma fazenda que, da porteira principal, da porteira, né, até chegar à casa, a casa do proprietário, de carro, levava 50 minutos para ver a quantidade de terra que aquela criatura tinha. Se eu não tivesse de carro, acho que eu estava andando até hoje lá para chegar lá na casa. Porque era muito longe e era muita coisa, é muita terra. E eu me lembro que quando a gente ia fazer esses trabalhos lá, aí eu perguntava, mas o proprietário mora aqui? Não, ele mora em Minas. Ele só vem aqui de vez em quando. E é exatamente isso do Zé Leôncio da vida. Vai de vez em quando. Tinha a Fazenda Itamaraty, lá no Mato Grosso do Sul. Para você atravessar a fazenda toda, para conhecer toda a fazenda, tinha que ser com um aviãozinho. Que, se eu não me engano, ela era ou do tamanho de Alagoas ou de Sergipe, uma coisa assim. Era do Olavo, não sei das quantas aí. Fazenda Itamaraty, famosa. Muito, muito, muito. Imensa. Muita terra que a gente nem imagina. Eu me lembro uma vez que um colega que virou para mim, que ele falou que lá no sul tinha o pai dele tinha fazenda, né? Aí ele falou assim que tinha parte da fazenda que ele nem conhecia. Aí ele falava assim, acho que nem vou conhecer, porque a fazenda é muito grande. E aí eu falava assim, e você não trabalhou na fazenda? Ele falou, não, eu não. Meu pai que cuida lá da fazenda, aquela coisa toda, né? Então, são muitos desses bens que muitas vezes, né, esse acúmulo de bens, muitas vezes vai provocar realmente essas formações miasmáticas, e quando não, esse espírito, ao desencarnar, ele vai com esse sentimento de posse, que ele ainda é proprietário daquilo, que pertence a ele, né? E há situações, às vezes, de trabalhos em reuniões mediúnicas, que às vezes são demorados, porque até o espírito entender que, primeiro, que ele não tem mais nada de terra. Aí me faz lembrar um caso de Dona Ivone Pereira,
que ela conta, acho que ou é no Devassando o Invisível ou Recordações da Mediunidade, eu não lembro qual dos dois, que um parente dela estava passando necessidades, assim, porque ele estava estava sendo obsidiado. E ela diz que quando chegou lá, ela chegou e viu que preposta à casa, tinha um outro espaço, como se fosse uma outra moradia, e que um homem dormia numa esteira. E ela fica encucada e ela pergunta, conversa com ele mentalmente. Aí ele fala assim: não, eu não vou sair daqui porque essas terras são minhas. E aí ela fala assim: mas meu irmão, você não vê que você não percebe, né? Ela conversando, que ele sabia, e ele disse para ela: eu sei que eu já morri, mas eu sou dono da terra. Olha só, eu sei que eu já morri, mas eu sou o dono da terra. E aí ela conversa, ela falou assim: mas eu às vezes tento trabalhar, mas eu não consigo trabalhar porque eu não consigo pegar a enxada, pegar isso, pegar aquilo. E o papo vai, papo vem, e eles queriam tirá-lo daquela área ali, principalmente, né, porque ele estava, o parente dela estava sofrendo um processo obsessivo muito grande em virtude disso, né? E ele acusando que ele veio para cá, tomou minhas terras, as terras são minhas, eu não vou permitir. E aí até que dentro da conversa que eles têm, foi proposto a ele o seguinte: olha, por que você não faz assim? Por que você não vende as terras? Vende as terras e você bota numa poupança, e foi conversando lá com ele. Tá, aí ele falou assim: mas será que vai render? Aí, não, vai render, tal. Isso era bem antigamente, né, gente? Aí ele foi, aí veio um amigo espiritual da Ivone, traz uma maleta, e aí fala para ele assim: olha, eu vim comprar a sua propriedade. Ah, é? Aí abre a maleta e está lá cheio de dinheiro, e o espírito fica assim, né? E Ivone começa a ficar chateada. Tal. Aí, daqui a pouco, quando acertou tudo, né? A Ivone fala assim: mas o espírito tal, que eu não me lembro, acho que não foi Charles, não lembro. Ela vira e falou assim: como que você pode fazer isso com o espírito? Você falou que ia comprar a terra dele, enganou o espírito. Aí o mentor vira para ela e fala assim: Ivone, que terras? Ela não tinha se caído em si, né? Quer dizer, ali não tinha terras, não tinha dinheiro também. Mas para aquele espírito que estava vendo daquela forma, era uma forma de tentar retirá-lo dali, era realmente fazer isso. Ah, mas a gente tem que falar a verdade. Mas se o espírito ele não consegue entender, né? Não adianta, vai ser. Eu posso estar até equivocada, mas está dentro da leitura dela mesmo, ela colocando isso. O espírito apareceu, um espírito que falou: eu compro as suas terras. Ah, então você compra. Você fica com dinheiro, fico com as terras, tá. Então tá. Trocou, o espírito foi. Podemos ir? Podemos ir. Foi. E a indignação dela era exatamente isso. E o espírito fala: mas que terras? Não tinha terras. Ele achava que tinha, o espírito. Como não tinha também o dinheiro. Mas ele estava vivendo aquilo ali, né? Então, é o que ele está dizendo, continua dizendo aqui para nós. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas a distância de quem sofre, né? Porque ele diz anteriormente que vão se formar, tem formações miasmáticas, né? Porque a gente pelos frutos apodrecidos. E os frutos apodrecidos aqui não é apenas o fruto mesmo, mas sim aquilo que a gente guarda, né? Tipo assim, vestido de noiva, né? Quem tem a filha mais nova. Não, o meu vestido de noiva, a minha filha vai casar com o meu vestido de noiva, né? Não vai, não. Às vezes ela não vai nem casar de vestido de noiva, né?
Ou então, antigamente tinha muito isso, né? Eu não lembro qual o nome do tipo de roupinha de bebê. Não, porque acontece, né? Na minha família acontece. Carolina foi batizada com uma roupinha especial de bebê, não sei quem foi batizado com a mesma roupinha, alguma coisa assim, né? Então, a gente vê que as pessoas vão guardando, porque antigamente era natural. Guardar a roupinha de batizada, né? Pode falar, Denise, fala, qual é o nome que se dá de roupinha, essa roupinha de especial. Tem um nome que eu não me lembro, né? Que fazia isso daí. De pagão? De pagão, acho que é pagão, acho que é isso, né? Aí vai passando, né? Hoje aquele tão negócio, hoje não tem mais isso. É que nem vestido de noiva, que vai guardar para a filha. Não vai ter, não vai rolar, porque é outra realidade, né? Então, e a gente vê que muitas vezes, né, nós fazíamos isso lá atrás. Hoje não tem mais como, né? Lá atrás eu me lembro que eu usei muitas roupas das minhas primas, eu adorava. Hoje, pode até ser que a gente ainda faça com uma ou com outra, mas geralmente não gosta, né? Mas eu lembro que eu usei, passava roupa de um para outro, era caderno não, livro, era calçado, alguma coisa assim, né? Por exemplo, hoje a gente vê que nem o material, vamos dizer, eletrodomésticos são feitos para ter durabilidade. Se durar uns 5 anos, você se dê por satisfeito. Minha mãe teve uma máquina que acho que durou uns 20 anos. Eu já estou na segunda máquina. Quer dizer, então, a gente percebe que as coisas vão mudando, então, o quanto mais consumir, melhor. Né? Por isso que fazem algumas coisas, que você pega um eletrodoméstico qualquer desse, se deixar, você mesmo consegue carregar ele de um lado para o outro, de tão levinho que ele é. Né? Aí, continuando, aí fala que como eu já disse anteriormente, da traça, né, na moradia, pelo vestuário, que segrega a distância de quem sofre a intempérie. E né? Quantas vezes, eu me lembro, muito mais jovem, né, na época que eu vestia 40, né, gente? Faz tempo. Olha, faz tempo. Né? E eu tinha um tal de um vestido rosa que eu adorava aquele vestido. Amava aquele vestido. E olha, para eu desfazer daquele vestido, demorou, porque eu sempre falava assim, um dia eu vou ficar com 40, eu vou entrar nesse vestido. Gente, nem na próxima encarnação, não vou mesmo. Né? Aí eu resolvi o quê? Dei o vestido, mandei para o bazar. Aí, isso vai fazer uns 20 anos. Aí um dia eu estou lá, num domingo, quando eu vejo uma pessoa entrando com o meu vestido. Ai, me deu uma dor assim, sabe? Eu ainda estava pegada, né? Quer dizer, ainda estou, porque eu ainda estou falando do vestido. Sabe? Eu não sei se o apego era pelo vestido porque eu vestia 40. Ainda não descobri qual é a situação verdadeira nisso daí, né? Então, aí a gente fica, né? Puxa, mas isso aqui, por exemplo, a minha sogra, né? Ela tinha muitas coisas dela que era da avó dela. Muita coisa mesmo. Quando eu me vi assim, eu falei assim, gente, um monte de xicrinhas lindas, maravilhosas. Eu fiz um painel em Teresópolis com aquelas xicrinhas. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu não vou ter saco de lavar essas xicrinhas toda vez, né? Porque tinha que lavar. Dava quase umas 20 e tantas xicrinhas diferentes. Ficava bonitinho o painel lá, mas, sinceramente, pegar aquela xicrinha pequenininha, lavar uma por uma, limpar todo o painel. Eu falei, quê? Não. Juntei as xicrinhas, mandei para o bazar, alguém já comprou. Ótimo. Porque eu não ia, não, gente. Sinto muito. Agora, a gente chega numa fase que a gente não quer ter muito trabalho, não. Sinceramente. Que nem a minha casa, ela é cheia de tapete. Eu sou cheia de gato.
Todo dia espanava tapete. Todo dia. Eu falei assim, vou ficar com dor no ombro de tanto espanar tapete. Tirei os tapetes tudinho. Não tem mais tapete, né? Então, é exatamente isso. A gente vai se moldando conforme o tempo vai apresentando. Se antigamente eu achava necessário ter tantos sapatos, hoje não tem mais, né? E aí ele continua aqui dizendo: multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas inútil. E é verdade, né? Aquela coisa assim de terras e terras. Foi até agora, foi ontem mesmo, né? A gente estava falando do sítio, minha irmã estava aqui, aniversário da Carolina, tal, né? Aí eu falei para elas assim, sinceramente, eu não sinto falta, não. Antigamente, era aquela coisa, pegar o carro, vamos para o sítio, passar o dia, aquela coisa toda. Não. Primeiro dirigir longe. Já estou acostumada, já estou ficando muito mais urbana. Né? Tudo bem que às vezes tem um barulhinho que enche o saco, mas aquela, vamos dizer, aquela vontade que tinha de ir para o sítio, passar final de semana, não sei o quê, não tem mais. Eu falo assim, por exemplo, né? Eu particularmente, eu não conheço a região dos lagos, mas eu me lembro que as minhas primas, quando tinha feriado, que ia para Arraial do Cabo, falava que levava 8 horas. Eu falei, gente, eu não vou ficar dentro de um carro 8 horas, porque era carnaval, acho que todo mundo ia para Arraial do Cabo, para a região dos lagos, aquela coisa toda, aquela fila imensa. Eu já levei, na época, eu levei umas 5 horas do Rio até chegar lá ao sítio, lá em Parada Modelo, né? Mas isso foi naquela época, tá? Então, é o que a gente vê muitas vezes, são terras paradas, e aí a gente vê o quanto de dificuldades, o quanto de problemas que ocorrem, de cobiça, né? E acaba aquela terra tendo essas víboras e espinheiros que às vezes consomem e acabam com uma família. Eu lá, estando na época no trabalho onde eu fazia, tinha muitas brigas lá de famílias por causa de terras, de irmão matar irmão por causa de terra, de irmão. Eu me lembro num caso que ficou bem famoso na época, o rapaz já tinha uma fazenda que o pai deixou, o pai casou em segundas núpcias, e já estava querendo botar a outra fazenda no nome da esposa, o filho não aceitou, foi lá, matou o pai, porque ele queria a fazenda que era dele também. Olha só, né? Arma-te a inveja, ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida, nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. E a gente não vai lá no passado para ver isso. Hoje em dia a gente vê isso. Famílias, filhos matando genitores para ficar com a herança, com patrimônio. Eu não vi o Fantástico. Eu sei que apareceu um tema acho que de aposentadas, né, que estavam sendo envolvidas por pessoas para ficar com benefício, e acabavam matando, porque cria realmente aquela questão da cobiça no outro. Nossa, tem tanto dinheiro, eu vou pegar, né? E quantos crimes, vamos dizer assim, quantas situações tristes que aconteciam. Eu me lembro uma vez aqui pelo CEOI, nós fomos num asilo, se eu não me engano, lá para o lado de Campo Grande, alguma coisa assim, bem de idosos, né? Eu me lembro que eu conheci um que ele estava lá e era uma pessoa, estava lúcida, uma pessoa lúcida, né?
E ele mesmo colocou, ele falou assim, olha, o meu filho me deixou aqui e nunca mais voltou. E os bens que eu tenho, não recebo mais nada, não tenho dinheiro, não tenho nada. E ele vivia vamos dizer assim, do que eles podiam fazer lá na casa, né, no asilo. Porque não tinha nada, era o que? Era o patrimônio. Né? É como a briga sobre o patrimônio, como se a gente fosse levar. Daqui a gente não leva nada de material. Como dizem, né? Caixão não tem gaveta. Também, se tivesse, a gente ia querer levar, né? Mas não tem gaveta. Então, acabam se perdendo exatamente por isso. E é o que Emmanuel coloca aqui, né? Essa arma-te a inveja, ciladas, soezes ao pé de patrimônios materiais. Vocês lembram de um cara, uma pessoa, acho que ganhou, acho que lá para o lado de Niterói, não lembro que lugar foi. Ele ganhou na Mega Sena, né? E a mulher encomendou a morte dele para ficar com os bens dele. Né? Quer dizer, os bens estão lá, porque ela está presa, foi descoberta, lógico, né? E aí? Olha só, aí está criando-se o quê? Ninho de cobras, de víboras, aquela coisa toda, né? São pessoas, às vezes, que ficam tão presas a isso que elas acabam amargando mesmo, né? Uma dor muito profunda, né? Em relação a essa questão de bens, né? E acabam um querendo passar a perna no outro, querendo enganar, querendo fazer isso, fazer aquilo, né? E isso traz muita tristeza mesmo. Não ouvides, assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. A gente não pode esquecer disso, né? Que é sobra desaproveitada, né? Tem uma das obras de André Luiz, não sei se é Nosso Lar, não. Acho que é o André Luiz que coloca, escreve alguma coisa assim, em que conta a história de um grupo que eles eram banqueiros quando encarnados. Então, eles, nas mãos, era lama pura. Eu acho que até o pai de André que está nisso, se eu não me engano. Mas eles achavam que era ouro. E escorria pelas mãos e via-se que era lama pútrida, né? Mas eles achavam que era ouro, né? Então, que era ouro, que era coisas maravilhosas. E os espíritos ainda, se a gente não cuida, a gente fica preso a isso. E é um sofrimento muito grande. E fora que dá trabalho a espiritualidade, né? Que a gente quer porque quer aquela casa, eu quero aqueles bens, eu quero isso, eu quero o carro. E, às vezes, uma vez, acho que foi nos Estados Unidos, a proprietária de um Rolls Royce, ela exigiu ser enterrada no Rolls Royce. Aí a gente imagina onde é que esse espírito está, gente? Está no Rolls Royce. Vai estar onde? Ele vai estar ali porque ele acha que aquilo ali pertence a ele. Ele está vivendo aquela ilusão ainda. E não é fácil, né? Aí, continuando, e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquece os dias, seguirás desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante em direitura à plenitude celestial. Então, se nos propomos a repartir com o nosso próximo aquilo que nós temos, isso vai nos ajuda muito. Né? E aí eu me lembro, se eu não me engano, acho que foi a Miranda que contou uma história no sábado sobre a visita da Madre Teresa no Brasil, e alguém falou para ela, né? Então lá a igreja preparou o banquete, o melhor quarto, o melhor não sei o quê, mas já tinham avisado que Madre Teresa tinha por hábito comer um pouco de arroz e beber meio copo de água.
né? E fazem aquele banquete para ela. Aí ela pegou um pouco de arroz e bebeu meio copo de água. E tal, e ficaram observando, não sei o quê, né? E passou, quando ela estava para ir embora, alguém foi conversar com ela, que entrou no quarto, era o melhor quarto que tinha, a cama estava intacta, como se ninguém tivesse realmente dormido na cama. E perguntaram para ela: mas, madre, a senhora não gostou da nossa comida? Nós preparamos com tanto carinho. Ela falou: não, eu sei que estava muito saborosa a comida. Mas os seus aposentos, a senhora não gostou dos aposentos que nós preparamos para a senhora? Não, não, estava tudo bem. Eu botei o meu sari no chão, dormi. Ela falou: mas madre, por que que a senhora fala? Aí ela falou mais ou menos assim, que os conterrâneos dela, né, com quem ela vivia, então eles também, ela se alimentava eles se alimentavam daquela forma tal. E aí a pessoa falou: mas eles não estão nem aqui, não teria problema. Ela falou: não, mas eu sei que eles se alimentam assim. Não é porque eles não estavam presentes aonde ela estava que ela ia mudar a forma da vida dela. A forma. Sabe aquela coisa, às vezes, quando tem alguém fala assim: puxa vida, mas você está indo lá no asilo, a sua esposa tem Alzheimer, mas ela nem lembra quem é você. A pessoa fala assim: mas eu sei quem é ela. Então, a mesma coisa a Madre Teresa quis dizer, que mesmo que ela não tivesse junto com os compatriotas dela, era assim que ela se alimentava junto com eles. Era assim que eles faziam. Eles não tinham, alguns não tinham cama, forravam sari no chão e dormiam no chão. Alguns não tinham comida, né? Só tinham o arroz e meio copo d'água, era o arroz e meio copo d'água. Então, ela não ia fazer diferente porque ela não estava naquele mundo deles, estava num outro tipo de mundo, né? Vamos botar assim. E eu acho isso muito bacana, eu achei muito legal essa história, porque nos faz refletir realmente, né? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que falam assim: ai, não, gente, quando eu vou para um hotel, eu como tudo, 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 porque eu sei que eu não vou comer nada daquilo, né? Mas só que às vezes você come tudo, mas aquela não é a sua realidade, né? Eu já porque tinha um programa lá em Teresópolis que eu participava e eu ia sempre no Hotel Alpina. Nossa, gente, a mesa riquíssima, assim, maravilhosa, coisa pra caramba. Eu falei: gente, se eu comer tudo isso daqui, eu vou passar dias sem comer, porque ela é muita coisa, né? Então, é realmente essa questão que Emmanuel nos traz em relação às sobras, é importante a gente refletir muito sobre isso mesmo, né? Porque se alguma coisa, no caso, né, no meu caso, eu falar para mim: Rosângela, se alguma coisa está estragando na sua geladeira, está faltando na geladeira de alguém. Então, que a gente busque ter o suficiente, né? Ter o suficiente. Então, realmente cuidar, né? O que a gente puder distribuir, a gente distribui. Se não dá para distribuir, tudo bem, né? Pelo menos a gente distribui um pouco de carinho, de conforto, de esclarecimento e de amor. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para a gente refletir hoje. Obrigada, Rosângela, por suas palavras. É realmente uma lição que precisamos refletir o tempo todo, não é mesmo? Nós fomos levados pelo consumismo, né? Essa grande chaga da humanidade do egoísmo, né? Do orgulho. Então, o consumismo, a ânsia de consumir, consumir, muitas vezes não olhamos para o lado e vemos que tem aquele que não tem nada. E a gente come em excesso, né? A gente usa em excesso, tem desperdício. É verdade. Obrigada pelas reflexões. Rose, quer falar alguma coisa? Nós estamos gratos pela presença de todos, gratos estamos
pela presença da espiritualidade que nos auxilia sempre. E vamos agora passar para a nossa prece final de agradecimento, tá bom? Encerrando por aqui a noite de hoje, o estudo da noite de hoje.